E aí, beleza? Roy Pulver é um soldado aposentado da Força Delta que está passando pela 139ª versão deste mesmíssimo dia. Ele está preso em um loop temporal que reinicia toda vez que ele morre, e ele passou por isso tantas vezes que já aprendeu o padrão do dia de cor. Toda manhã, às 7 horas, um homem invade o seu apartamento e tenta matá-lo e a mulher com quem ele dormiu. Então, um helicóptero com um atirador aparece do lado de fora de sua janela e atira no seu apartamento até que ele exploda. Roy sabe exatamente onde e como se mover para evitar tudo isso e pula da janela para cair em um caminhão cheio de areia, o qual ele havia errado 22 vezes antes de começar a acertar. Então ele sequestra um carro e dirige para escapar de mais 2 assassinos em uma minivan. Roy não sabe os seus nomes, então ele as chama de Pam e Esmeralda. Essas mulheres o perseguem e atiram nele pela cidade toda, mas ele sabe como escapar delas contanto que não se distraia e se lembre de desviar do ônibus. Como desta vez ele não o faz, o dia zera e recomeça de novo. Apenas pequenos detalhes mudam durante cada loop, totalmente dependentes do que Roy decide ou se esquece de fazer. Além do cara em seu apartamento, do helicóptero e da Pam, existem outros assassinos como Guan Yin, que geralmente o mata com uma espada. Kabum, um homem baixinho que planta uma bomba nele. Smiley, que gosta de matá-lo empalando-o com uma lança e amarrando-o na traseira do seu porta-malas. Os gêmeos alemães. E um cara que se parece muito com ele, então ele o chama de Roy número 2. Às vezes ele consegue matar alguns deles, mas no final não importa, os outros o encontram e o matam de qualquer maneira. Roy acha que a pessoa com as respostas para explicar o que está acontecendo é a sua ex-esposa, mas quando ele liga para o escritório dela, quem atende o telefone é o seu chefe, o coronel Clive Ventor, que diz que ela morreu em um acidente, mas Roy acredita que ele a matou. Infelizmente, ele nunca consegue viver tempo o suficiente para descobrir por quê. Nos dias em que ele consegue escapar do ônibus e de Pam, Roy chega à lanchonete do Jake, onde ele deve se apressar para pegar um lugar no bar, ou o último lugar será ocupado por Dai Feng, uma campeã mundial mestre em espadas por quem Jake tem uma queda. Roy passa a ficar bêbado enquanto ouve o homem sentado ao seu lado, Dave, falar sobre segurança interna e teorias da conspiração. Às 12h47, os assassinos sempre o encontram e o matam bem ali no meio da lanchonete, o que significa que Roy nunca passou nem mesmo um minuto além desse ponto. Se ele não for à lanchonete, então ele simplesmente é morto mais cedo. Ele já tentou o máximo de estradas alternativas possíveis. Ao ser baleado mais uma vez por cada um dos assassinos, ele se lembra do dia anterior ao início do loop temporal. Ele está visitando a sua ex-esposa Gemma Wells no seu local de trabalho, Laboratórios Dynon, depois que ela deixou uma mensagem pedindo que ele viesse porque a empresa está contratando. No entanto, ela não parece muito interessada no currículo dele ou em se reconectar após não se verem por um tempo. Ela apenas começa a tirar as medidas de Roy e uma amostra de seu cabelo, o que tira sangue quando ela o puxa. Enquanto Ventor e o seu guarda-costas Brett os observam pelas câmeras de segurança, ele pergunta sobre essa máquina estranha em que ela está trabalhando, que ela alega poder desfazer todo o tempo e espaço e até destruir o planeta se usada indevidamente. Roy também traz à tona a questão do filho deles, que não sabe que ele é o seu pai, ele apenas acha que Roy é um amigo da família. Implorando para ser ouvido, ele diz que pode aceitar tê-la perdido quando escolheu o trabalho em vez dela, mas merece uma chance de estar na vida de seu filho. A conversa deles é interrompida por Brett, que lembra a Gemma que esta é uma área restrita, mas Gemma diz que tem um acordo especial com o Ventor. Quando Roy tenta dar a ele o seu currículo, Brett diz que eles não estão contratando, o que significa que Gemma mentiu, mas ela o manda embora antes que ele possa dizer mais. Antes de Roy sair do prédio, ela diz que enviou um presente de aniversário, que é incrivelmente importante que ele abra, e que ele deve se lembrar de Osiris. Enquanto isso, Ventor não gosta do fato de Roy ter visto e aprendido coisas sobre os seus experimentos, então ele ordena que Brett lide com ele contratando ativos aleatórios em vez de soldados treinados para que ninguém possa rastrear
guiar os assassinos de volta até eles. Então ele pede a Gemma para ir ao seu escritório e a repreende por ter quebrado os protocolos de segurança ao convidar Roy para ir até lá. Quando a noite cai, Roy vai a um bar e pega uma mulher chamada Alice, que trabalha como higienista dental. Ela é apenas mais uma mulher em uma longa linha de conquistas, e o barman ressalta que Roy nunca será feliz com esses casos de uma noite, porque ele nunca para de pensar em sua ex-esposa. Enquanto Alice está no banheiro, ele recebe uma ligação de Gemma, dizendo que ela está prestes a fazer algo drástico e precisa da ajuda dele, mas Ventor corta a linha deles antes que ela possa dizer mais. Roy percebia que Gemma parecia chateada, mas ele ainda assim escolhe voltar para a sua casa com Alice em vez de tentar contatá-la de novo. Enquanto eles se divertem juntos, Gemma coloca o cabelo e o sangue dele em um tubo que ela insere dentro da máquina na qual ela vem trabalhando. Vendo isso nas câmeras de segurança, Ventor decide que ela se rebelou e manda Brett atrás dela. Este foi o último dia normal que Roy viveu antes do loop começar. Mas agora que ele revisitou a sua memória da conversa com Gemma, ele percebe que nunca checou o presente de aniversário que ela enviou. Então ele finalmente abre o pacote e encontra um livro intitulado Sete e Osíris, com uma nota na contracapa que diz que o tempo não espera por nenhum homem. Ele fica tão distraído com o livro que se esquece de dar os passos certos para evitar os assassinos e morre mais 2 vezes antes de conseguir escapar com o livro, graças a um botão no carro que ele sempre sequestra e que ele nunca havia notado antes, né? Depois de pressioná-lo, o carro começa a andar muito mais rápido, fazendo com que Roy perca a saída que o leva à lanchonete do Jake. Em vez disso, ele acaba no shopping Underground Atlanta, onde se senta para ler o livro que Gemma deixou. Ele não entende o que a história de Sete e Osíris tem a ver com qualquer coisa, mas ele interrompe a sua leitura quando vê o seu filho Joe comprando algo de um garoto mais velho. Quando ele percebe que ele é a única família que restou agora que Gemma está morta, ele segue Joe até um fliperama onde eles realizam torneios de e-sport. Toda vez que ele passa perto de uma tela, ele faz com que elas apresentem falhas. Mas Roy não percebe isso, ele apenas se aproxima de Joe e o repreende por matar aula. Ele também pergunta o que ele comprou, mas Joe mostra que são apenas cartas, não qualquer tipo de substância ilegal. Então Roy o convida para almoçar e assim que eles saem do prédio, ele nota que são 12h50, o tempo mais longo que ele já viveu desde que os loops começaram. Ao analisar o que ele fez de diferente, ele finalmente percebe que eles devem ter colocado um rastreador nele, e as paredes de metal da lanchonete e a localização subterrânea do shopping center o mantiveram a salvo. Naquele momento, os assassinos chegam e atiram em Roy, enquanto ele agarra Joe e se coloca entre as balas e o seu filho, morrendo enquanto diz a ele que é o seu pai. Quando o dia recomeça mais uma vez, ele pergunta ao homem que invadiu o seu apartamento sobre o rastreador, mas ele não diz onde está. Momentos depois, Roy chega à lanchonete e vai direto para o banheiro para que ele possa inspecionar de perto o seu corpo, chegando ao ponto de enfiar os dedos na própria retaguarda, mas ele ainda não encontra o rastreador. Lembrando que Dave sabe tudo sobre essas coisas, ele pergunta onde esconderia um rastreador, e Dave sugere os dentes. Isso traz de volta uma memória para Roy, Alice, a higienista dental, colocando-o para dormir em uma cadeira de dentista enquanto Brett os observa. Ela havia feito parte da armadilha deles o tempo todo. Depois de pegar mais álcool e um alicate com Jake, Roy vai ao banheiro com Dave e começa a remover os seus dentes até encontrar o rastreador, apenas para ser morto 1 segundo depois pelo Roy número 2. Quando o dia recomeça, ele interroga a Alice, que diz que foi paga por Brett para implantar o rastreador antes que vá embora. Roy segue a rotina de sempre até chegar à lanchonete do Jake, onde ele remove o dente com o rastreador e então o leva para um prédio abandonado para usá-lo como uma armadilha. O seu plano funciona e Pam aparece, mas ela se recusa a dizer quem a contratou, então ele a mata com a sua própria arma, que costumava pertencer a um certo ditador alemão. Roy sabe que Gemma o colocou nisso por um motivo, mas já que ele não consegue voltar longe o suficiente para salvá-la, tudo não
tem sentido. A única coisa que restou é a vingança. Então Roy se diverte com a sua recém-descoberta liberdade sem rastreador e mata todos os assassinos que estiveram perseguindo. Usando o telefone que roubou de Kabum, ele fala com Brett e promete que irá encontrar a ele e a Ventor também. Roy dirige até os laboratórios e tenta arrombar a porta com o carro, mas ele apenas bate e é baleado por Brett logo depois. Uma série de loops começa então, onde Roy continua tentando planos diferentes para se esgueirar para dentro da Dino, como enviar o seu carro com bombas e fingir ser o Roy número 2. Roubar a identidade dele de fato o permite entrar, mas mais uma vez ele leva algumas tentativas até conseguir aprender todos os truques para evitar os guardas e as câmeras de segurança. Quando ele finalmente consegue encontrar uma maneira de contrabandear algumas armas com ele, os guardas não são mais um problema, mas o seu próximo obstáculo é Guan Yin, cujas habilidades de luta com espadas são boas demais para ele pará-la. Às vezes, ele não morre rápido o suficiente devido aos ferimentos de espada, e Ventor o encontra, dando o mesmo discurso longo e denso sobre os seus planos de reescrever a história antes de matá-lo. É durante um desses discursos que Roy descobre que o nome do projeto é o Fuso de Osíris, e ele percebe duas coisas. Ventor não sabe que ele está funcionando, e Gemma o colocou lá de propósito para que ele pudesse se tornar Osíris e deter Ventor e os seus planos. Sentindo-se fortalecido após saber que Gemma ainda acreditava nele, Roy começa uma nova série de loops com um novo plano. Após passar pela rotina de sempre até a remoção do rastreador no banheiro da lanchonete, ele se aproxima de Dai Feng e pede a ela por aulas de espada, e ela aceita ensiná-lo porque o acha intrigante. Ele treina com ela através de uma boa quantidade de loops até ser bom o suficiente para derrotá-la, e após agradecê-la por suas aulas, ele entra furtivamente na Dino de novo. Desta vez, ele luta contra Guan Yin com uma espada em vez de armas de fogo e detém todos os seus movimentos facilmente. Após provocá-la um pouco cortando o seu rabo de cavalo, ele a apunhala com a sua própria espada. Brett e Ventor chegam então, mas Brett morre rapidamente quando Roy o apunhala na testa com a espada. Ele e Ventor começam a lutar de socos, e quando Ventor tenta pegar uma arma, Roy recupera a sua espada e prega a mão dele ao chão, enquanto explica que ninguém deveria brincar de Deus e reescrever a história. O passado deve ser deixado como está para que possamos aprender com ele. Ventor acha que essas são grandes palavras vindo de um pai ausente e insinua que Joe pode estar em perigo, o que enfurece Roy. Depois de matar Ventor, ele entra no seu carro novamente e corre para o shopping, onde descobre que chegou tarde demais. O seu filho está morto, e isso provavelmente já aconteceu muitas vezes durante todos os loops pelos quais ele passou. Enquanto ele luta contra a polícia, que não o deixa chegar mais perto para ver o corpo de Joe, uma luz brilhante aparece no horizonte. É o fim do mundo, assim como Gemma havia o alertado. Roy chega à conclusão de que Gemma está morta porque ele a deixou e nunca ligou de volta quando ela pediu a sua ajuda. E agora o seu filho está envolvido nisso também. Se o mundo vai acabar de qualquer maneira, não há sentido em fazer nada. Então Roy começa a passar os próximos loops em um estado apático, permitindo que os assassinos o matem várias e várias vezes. Uma manhã, no entanto, a violência finalmente faz com que ele saia dessa e ele decide tirar vantagem de todo o tempo que agora ele tem em suas mãos. Ele retorna ao shopping e pega Joe para passar o dia juntos jogando videogame e almoçando. Ele faz isso todo loop até que o fim do mundo os pegue e reinicie o dia mais uma vez. Ele quer dizer a Joe que é o seu pai, mas tem muito medo de fazer isso. Durante o loop 249, Roy traz à tona o assunto do trabalho de Gemma e Joe revela que conversou com ela bem cedo pela manhã, depois que ela não voltou para casa. Isso choca Roy, que sempre pensou que ela havia sido morta durante a noite. Então agora ele começa um novo plano para ver se consegue salvá-la. Após reiniciar o dia, ele entra de volta nos laboratórios e atira em Ventor e Brett enquanto exige respostas. Brett confessa que eles estiveram tentando descobrir o que ela fez com o Fuso de Osíris, porque parece que ela o sabotou e agora eles não conseguem controlar a reação em cadeia que ela iniciou. Ventor percebe que Roy consegue entrar porque o Fuso
fuso está funcionando, o que significa que Gemma o transformou na massa ausente. Ao olhar para as câmeras de segurança, Roy descobre a hora exata da morte de Gemma, 14 minutos depois que ele acorda. Após desistir para reiniciar o dia, Roy decide tentar salvar Gemma mesmo se ele tiver apenas 14 minutos para fazer isso. Como sempre, ele mata o primeiro assassino, mas depois ele faz a rotina de forma diferente, pulando diretamente da janela para dentro do helicóptero. O atirador é chutado para fora antes que Roy ameace o piloto com uma arma, ordenando que o leve para Dynal o mais rápido possível. Assim que ele chega, ele leva a metralhadora do atirador com ele enquanto entra no prédio e a usa para matar todos os assassinos que estão esperando juntos do lado de fora da porta. Da pilha de corpos, ele pega uma arma e a espada de Guan Yin e ele atira em todos os guardas no seu caminho até chegar ao laboratório de Gemma, onde ela está sendo atacada por Brett. Roy não hesita em matar ele e Ventor em segundos antes de se reunir com Gemma, que pergunta quantas tentativas ele levou para chegar até ela. Ele mente e diz que foi apenas uma, mas Gemma vê a verdade quando ele começa a dizer a ela todas as coisas que ele aprendeu sobre Joe após prometer que ele está seguro e que não há assassinos indo atrás da criança deles. Gemma explica que não há como parar o fuso, apenas reiniciá-lo. Ela fez com que a massa ausente dentro da máquina correspondesse especificamente ao DNA de Roy. Então, se ele entrar no fuso, o dia deve reiniciar pela última vez e o tempo voltaria ao normal. Mas ela não tem 100% de certeza disso. Tudo isso é apenas uma teoria, já que esta é a primeira vez que ela conseguiu fazer a máquina funcionar e tudo foi feito com pressa para deter Ventor. Se o tempo for retomado e Roy morrer, ele terá ido embora de verdade, mas ele acha que já obteve informações suficientes para salvar tanto Gemma quanto Joe sem muitos problemas. Então, após beijá-la, ele entra no fuso de Osiris e espera que a máquina o use para reiniciar o dia pela última vez, terminando assim Boss Level, filme de aventura e ficção científica de 2020. E eu espero você no próximo vídeo.